Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade ao tema das políticas culturais no Brasil. Hoje o nosso foco será discutir a seguinte questão: como se faz políticas culturais? Podemos classificar a atuação do Estado na área da cultura em ao menos 3 grandes modalidades que se entrelaçam. As políticas culturais de identidade e patrimônio, as políticas de regulação econômica e as políticas de produção e difusão cultural. As políticas de identidade e patrimônio são consideradas como as primeiras sementes de atuação no Estado na área da cultura. Elas remontam ao momento da formação dos Estados nacionais europeus durante os séculos 17 e 18. Mas o que isso tem a ver com políticas culturais? Formar uma nação implica na criação de uma identidade nacional e na construção de uma memória coletiva. Decidir o que deve ser lembrado e esquecido são instrumentos de poder na formação das nações. Logo, isso também é uma política cultural. A criação de instituições culturais como museus, arquivos e bibliotecas nacionais e o tombamento de monumentos são exemplos clássicos do papel do Estado na preservação do patrimônio histórico e na construção de uma memória coletiva. Um exemplo de políticas de identidade de patrimônio foram aquelas implementadas durante o primeiro governo Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945. Naquele momento, o projeto político de Vargas era criar o próprio Estado Nacional. Para concretizar esse projeto, Getúlio Vargas tratou de inventar uma identidade nacional, baseada nas teorias da miscigenação das 3 raças em voga naquela época. Para implementar tal projeto, o governo Vargas criou importantes instituições culturais que serviram de veículo para a difusão da sua ideologia. Uma das instituições foi o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, naquela época chamada de ISFAM, que viria a ser o futuro IFAM. As políticas de regulação econômica referem-se às ações do Estado voltadas para fortalecer suas indústrias culturais e propiciar o desenvolvimento econômico do setor cultural. Esta política se organiza através da indução e proteção das indústrias culturais nacionais. Um exemplo clássico são as políticas de cotas de tela implementadas para fortalecer a indústria cinematográfica nacional. No Brasil, uma política de regulação econômica que teve grande impacto para a indústria cinematográfica foi a criação do Fundo Setorial do Audiovisual em 2011. Este mecanismo promoveu um grande desenvolvimento da cadeia produtiva do cinema, pois fomentou desde o desenvolvimento de roteiros, passando pela produção de centenas de filmes, até chegar ao incremento do circuito exibidor, através da abertura de muitas salas de cinema pelo país. Uma outra política de regulação econômica são aquelas voltadas para o fortalecimento da economia criativa. A partir da década de 1990, passou a haver o reconhecimento mundial da relevância econômica da cultura. Então, organizações internacionais como a Unesco passaram a considerar a cultura como um pilar de desenvolvimento para as sociedades. Pode-se definir a economia criativa como um amplo conjunto de atividades econômicas que tem na criatividade sua principal fonte de geração de valor. Envolve as artes, também como patrimônio, as novas mídias e a tecnologia. O Brasil experimentou a estruturação de uma política para a economia criativa em 2012, quando o Ministério da Cultura lançou o Plano da Secretaria da Economia Criativa. O plano era arrojado e foi pensado considerando as características culturais do país. No entanto, pelas instabilidades políticas vividas pelo Ministério na época, o plano não foi efetivamente implantado e poucas iniciativas foram criadas para estruturar essa área até hoje. O Brasil ainda enfrenta o desafio de implementar uma política de estímulo à economia criativa, que represente a diversidade cultural do país. Já as políticas de produção e difusão cultural são as mais conhecidas. Elas são destinadas a fortalecer o campo cultural,
seja através do estímulo à criação artística, seja através do fomento à cultura popular comunitária. No Brasil, as políticas de produção e difusão cultural mais recentes têm sido viabilizadas através de mecanismos diversos de financiamento à cultura. Até os anos 80, o financiamento à cultura no Brasil era realizado predominantemente através de apoio direto a fundo perdido e estava concentrado na União e nos estados. Os mecanismos de repasse não eram transparentes, pois não eram regulamentados através de chamamentos públicos e ficaram conhecidas como políticas de balcão. A partir da década de 1980, começa a se estabelecer uma política de financiamento indireto, através da isenção fiscal, cujo principal objetivo era estimular a iniciativa privada a investir em cultura. O incentivo fiscal se consolidou como modelo hegemônico de financiamento à cultura a partir de 1991, com a promulgação da Lei Rouanet. Este modelo de fomento atravessou os governos de Fernando Collor de Mello, Itamar Franco e das duas gestões de Fernando Henrique Cardoso. Com a instauração do governo Lula, a partir de 2003, o Brasil vai experimentar mudanças profundas nos modos de fazer política cultural. A ênfase passou a ser o fomento direto através do fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, o FNC. Uma ampla política de financiamento foi implementada via editais e chamamentos públicos com critérios mais transparentes e republicanos. Centenas de editais foram lançados, alcançando grupos que raramente tinham sido contemplados. Povos originários, ribeirinhos, ciganos, população LGBTQI, AP+, passaram a ser o foco de fomento, ampliando assim o arco democrático das políticas culturais no país. No entanto, é necessário chamar a atenção para o fato de que a hegemonia de uma política de editais e toda a exigência burocrática que lhe é inerente, às vezes limita a participação mais ampla da população. O debate sobre a diversificação dos modelos de financiamento e a democratização do acesso aos recursos públicos é ainda um desafio a ser enfrentado pelas políticas culturais brasileiras. Com esta videoaula, finalizamos o conteúdo do módulo Políticas Culturais no Brasil. Estes vídeos são apenas pequenas pílulas introdutórias para um grande universo de conhecimento já produzido sobre as políticas culturais. Espero que tenham sido um estímulo para que vocês possam continuar se aprofundando sobre este tema. Tchau, tchau!